Você gosta de imagens com o fundo bem desfocado? Você gosta de lentes bem claras? Você sempre quis ter aquela 0.95 sem vender um rim? Essa daqui é uma das lentes melhores e mais baratas com abertura f/0.95 que você vai encontrar. É uma lente toda de metal, super bem construída, o que eu comprei no AliExpress, vou deixar um link na descrição caso você queira comprar. E essa lente virou uma das favoritas para B-roll nos últimos tempos. Era bem difícil achar qualquer lente com uma abertura de f/0.95, né? Tinha uma lente que se chama Dream Lens da Canon, que é uma lente meio complicada e cara de achar, né, assim. Mas, recentemente, a gente foi inundado por ótimas ofertas de empresas chinesas com lentes super acessíveis, com designs ousados, muitas vezes lentes muito claras, uma construção ótima. E como muita gente gosta de lentes super claras, eles começaram com essas lentes que geralmente as marcas mais conhecidas, como Sony, Canon, Nikon, acabam não fazendo, que são essas lentes mais de especialidade, e investir em lentes com características, porque você consegue, como veio com tudo também ultimamente, essa onda vintage, de usar lentes vintage, as pessoas estão sempre buscando mais características das suas lentes, porque as lentes atuais são muito boas e muito nítidas, só que elas não têm imperfeições, personalidades e todas aquelas coisas, então tipo, as pessoas estão procurando por isso, todo mundo hoje em dia tá procurando por conseguir ter algo diferente dos outros para apresentar, né? E claro, cinematografia cai nisso também. E também acho que como tendência de vários diretores de foto usar câmeras com sensores maiores e com lentes mais claras e fundos mais desfocados e gravações com menos luz e lentes mais abertas, enfim, essas coisas com a modernização da tecnologia começaram a ficar mais acessíveis e as pessoas começaram a poder utilizar isso mais nos seus trabalhos. E as lentes f/0.95 são uma dessas. O problema delas é que eu gosto muito de lentes com personalidade, eu gosto de lentes vintage, e eu não tenho nenhum problema com essas lentes serem mais baratas e terem personalidade. O problema das lentes f/0.95 que começaram a lançar é que elas são muito dreamy, assim, elas têm muita aberração cromática, que é uma coisa que eu não gosto, mas elas acabam não se encaixando para trabalhos tão profissionais, assim. Essas lentes dizem que tem duas personalidades, né, que você consegue fechar elas e elas ficam super nítidas, já que elas abrem tanto, quando você fecha elas ficam super nítidas em f1.2, f1.4, só que daí qual que é a graça? Você compra a lente f/0.95 e não usa em f/0.95 porque não gosta da imagem. E aí, essa lente aqui, não, eu vou te falar por que ela é diferente das outras. Mas o que é uma lente com f/0.95, né? Por que eu tô falando tanto disso? Você pode ver, a maioria das lentes, elas vão até 1.4, 1.2 e já são lentes bem caras, bem mais caras que as mais, tipo f1.8, 2.8, e porque geralmente são lentes que são maiores, vão mais vidro dentro pra se fazer isso, pra ter uma abertura tão grande, elas têm que ser fisicamente maiores, assim. Então, acaba que essas lentes historicamente são mais caras. Isso também o apreço das pessoas, atrelar o bokeh à coisa do equipamento caro, do trabalho caro, enfim, tem várias questões de por que as coisas acontecem, né? O F, ele é a abertura da lente. É basicamente quanta luz entra matematicamente na parte de fora. É uma medida de fotógrafo, basicamente. As lentes de fotografia usam F, geralmente. Por quê? Porque isso não quer dizer que toda a luz que vai sair aqui vai ser transmitida para o sensor. Ou seja, essa lente tem a abertura, ela tem condições de matemáticas, em tese, entra luz que entraria no f/0.95 e ela tem um bokeh de f/0.95, mas como essa lente não é perfeita, é uma lente de foto também, que não usa a transmissão como o T ele mede a quantidade de luz que chega aqui atrás, ó. E aí, o que isso quer dizer? Basicamente, essa lente tem um look de f/0.95, ela tem um bokeh, mas a luz que entra, principalmente nas bordas, que geralmente essas lentes tão claras tendem a vinhetar nas bordas, ela acaba não sendo a transmissão total, ou seja, em questão de transmissão de luz, essa lente é equivalente a um f1.2, por aí. O que é super claro, né? É das mais claras que a gente tem também. Então, só para esclarecer um pouco, para entender. Mas o look sim dela é
tipo, o fundo dela comparado com uma 35mm f1.4 é mais desfocado de fato. Porque o look se mantém, é só a transmissão física de luz que você não consegue ter total. Então, outra das diferenças dessa lente aqui é que ela é uma lente APS-C, por isso que o preço dela também não é um pouco mais em conta que as outras lentes f0.95, mas ela tem um segredo. Eu descobri no YouTube, vendo por aí várias reviews, que essa lente, o vidro dela é bem generoso. Ela quase cobre um sensor inteiro full frame. Claro, ela não foi feita para isso e tal, mas a gente tá aqui para brincar e para testar, né? E para ter looks diferentes. A maioria das câmeras ultimamente, como essa que eu uso, a ZV-1, elas cropam um pouco digitalmente, se você quiser usar alguns modos de estabilizações, ou até o 4K 120 ele cropa um pouco. O que já é suficiente cropar ali 1.2 vezes, o que é bem maior que a APS-C ainda, um cropzinho de leve de alguma dessas funcionalidades, você não vai nem notar e você já tá usando ela full frame. Claro, você ainda tem vinheta e você tem essa personalidade extra que você desbloqueia nas bordas, porque como ela não foi feita para cobrir um sensor full frame, você pode ver que tem mais distorção nas bordas, mas eu acho isso legal, eu acho que acrescenta bastante no look dela. Lembra uma coisa quase como uma Helios, mas que não é, sabe, aquele swirly, tipo, o meio todo, mas sim, tipo, só nas bordas, assim, uma distorção maior, softness, uma coisa assim. O que eu acho que acentua o look dela, porque esse é outro ponto dessa lente, ela é muito nítida. Como eu falei, geralmente as lentes f0.95 tem vários problemas, mas essa lente, eu não sei como eles fizeram isso, ela é muito nítida e ela quase não tem aberração cromática, que são os dois problemas principais dessas lentes tão claras. E pra mim isso é incrível. E uma lente tão clara assim é muito divertida, porque você consegue derreter bastante o fundo, mais do que muitas lentes 50mm, e ainda pegar bastante do ambiente, assim, conseguir chegar mais perto e coisas assim. E outra coisa, por ela ser mais aberta, geralmente lentes mais abertas conseguem focar mais perto. Esse é o caso dela. Muitas lentes 50mm f0.95, o foco é a partir de 1 metro, ou algo assim, ou seja, você vai ter aquele fundo derretido desfocado, mas às vezes com essa lente aqui que você consegue chegar mais perto, a distância focal dela é 37 centímetros, você já consegue um fundo mais desfocado do que uma outra lente dessas, maior, e que você tem que ficar mais longe e tem menos flexibilidade com o que você vai gravar. Sobre o corpo dela, ela é super pesada para uma lente tão pequenininha, dá pra ver que ela tem bastante vidro dentro. Eu acho legal esses engravings meio vintage, imitando um pouco Leica. Ela é uma lente toda de metal, super bem construída, com anéis super massivos. Eu não gosto muito que o anel é de clique só, ó. Pode ouvir aqui, porque eu prefiro anéis desclicados para vídeo, né? Mas tudo bem, assim evita de você também esbarrar às vezes, dependendo quando você tá gravando. E a embalagem é muito boa. Tipo, ela vem numa embalagem boa demais, até acho, tipo, vem numa caixinha toda bonitinha aqui. E essa lente, qualquer abertura mais fechada, ela vai ficar extremamente nítida. Eu diria que a partir de f2, ela fica pau a pau com as lentes da Sigma Art. E essa lente virou minha lente de B-roll do canal. Ela é ótima para produtos, eu usei ela há bastante tempo, então isso é quase uma review a longo prazo. E, por exemplo, eu mencionei no vídeo da review das Cookie que a gente gravou um filme esses tempos no interior. E eu usei ela junto com as cookies e eu acho que ela trouxe um look com personalidade bem legal para algumas cenas diferentes. E foi ótimo nas horas que o sol já tinha caído. Nem tudo são flores, né? 100% manual, sem autofocus. Como é uma lente foto, o anel de foco dela não gira tantos graus assim. Eu diria que é menos de 180, inclusive. Ela tem vinheta. Se você quer aquele look clínico de lente G-Master, ela não é a proposta. Mas ela foi me conquistando também. E numa câmera como a FX30, ela ajuda muito, porque ela ajuda a entrar bem mais luz do que a maioria das outras lentes. E numa câmera como essa, como a ZV-1, ela vê no escuro praticamente. Basicamente parecia dia, dava pra ver no escuro. Foi uma coisa meio mágica, assim. Parecia que era um dia nublado e você consegue ver muito mais coisa do que você tá vendo na hora ali. Porque você tá olhando e tá tipo um breu e a gente conseguia ver tipo sombra, tipo reflexo a própria luz de REC aparecia como se fosse uma luz vermelha. É bem doido isso, assim. Eu até fiz uma comparação com o iPhone, que é mais parecido do que eu tava vendo na hora, pra vocês terem uma ideia. Então é basicamente visão noturna. Com todos esses prós que essa lente tem, ela virou uma das minhas favoritas. Pra mim, ela entrega muito por um preço super baixo e ela tem várias cartas na manga que podem deixar seus vídeos mais interessantes. Pelo menos eu achei que deixou os meus. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição pra quem se interessar por essa lente.
bastante. E esse foi o vídeo dessa semana, espero ter trazido mais um achado aí pra vocês. E espero que tenham gostado. Valeu!